Bom dia, bom dia! Quem fala com vocês é o pastor Fábio, pastor da Igreja Evangélica Chamas Vivas sobre o Altar. E neste exato momento, como a gente está estudando teologia, o cristão ele tem que estar por dentro do código, do novo Código Civil. E eu estava pesquisando como é que está as mudanças hoje e a reação dos evangélicos ao novo Código Civil. E eu pude ver aqui um texto escrito por Ricardo Mariano, onde ele diz assim, que existe os que vê no novo código, no que se refere às igrejas, associações, uma espécie de perseguição do governo. São leis, dizem que visa a intromissão governamental na administração eclesiástica, com o objetivo de dificultar o crescimento das igrejas. O escritor ele fala que, referindo-se a esse grupo, muito bem tratou o pastor Elias Werner, redator da Revista de Administração Eclesiástica da edição de Juerp, quando disse: questionamentos estão sendo levantados, alguns dos quais meio na base de quase terrorismo ou uma espécie de escatologismos. Tantas nas novidades tem causado polêmica e preocupação. Boa parte da liderança evangélica, além, é claro, dos crentes, história de que igrejas serão fechadas, dízimos serão taxados, pastores acabarão presos e de que homossexuais terão que ser aceitos sem contestação nas comunidades cristãs. Podem ser ouvidas cada vez mais, com mais frequência após os cultos. Aqui é o texto do Ricardo Mariano que eu estou lendo aqui para vocês entenderem a reação dos evangélicos ao novo Código Civil. Vamos lá. Doutor em Sociologia pela USP, o professor do programa Pós-Graduação em Ciências Sociais da PURES, a pesquisa foi financiada pelo CNPq, que contou com a participação da TOT, etc. Civitas, Porto Alegre, aqui vem dizer, vamos lá, a introdução. O artigo analisa a reação evangélica ao novo Código Civil, bancada em pesquisa empírica realizada por meio de entrevistas semi-diretivistas. É muito difícil as linguagens, não sei porque eles botam tanto difícil assim, né? Semi-diretivas com pastores e parlamentares evangélicos do exame de material da imprensa secular sobre o tema
da investigação de livros, jornais, revistas e sites desses religiosos. Meus irmãos, o novo Código Civil, que passou a vigorar em 11 de janeiro de 2003, fixou novas regras para o funcionamento e a organização das associações religiosas no país. Sua implementação, que deveria ocorrer até 10 de janeiro de 2004, tenderia a ampliar o controle jurídico, político do Estado brasileiro e resultar na realização de mudança significativa nas organizações religiosas, principalmente naquela como pentecostais, cujos estatutos e funcionamentos efetivos acham-se mais distantes das disposições contidas nas novas regras. As mudanças não se limitariam tão somente à realização de pontuais breves alterações estatutárias, exploraria com efeito o mero acato de simples formalidade legais e burocráticas. Só por isso já será de se esperar algumas movimentações evangélicas para lidar com ou se adaptar à nova situação jurídica. Temendo efeito danoso, os mais diversos sobre suas igrejas, lideranças evangélicas encabeçaram uma enérgica e concertada reação às regras do Código, que as afetam por meio da constante romaria de líderes dominacionais a Brasília, de sua mobilização nacional e da articulação da Frente Parlamentar Evangélica no Congresso Nacional. A reação evangélica resultou, como vemos, na alteração do Código, desobrigando as igrejas das exigências de efetuarem as mudanças inicialmente previstas pela lei. Ao longo de 2002 a 2003, lideranças pentecostais e protestantes de inúmeras igrejas e entidades para-eclesiásticas assessoradas por advogados, juízes e desembargadores evangélicos realizaram dezenas de encontros, simpósios, seminários, cursos, conferências e debates por todo o país para discutir e esclarecer e compreender implicações e exigências dos dispositivos legais fixados pelo novo Código Civil para as associações religiosas. Tamanha mobilização resultou não apenas na vigência da nova legislação, da imperativa e urgente necessidade de se ajustar a ela, mas também da própria novidade das regras do Código. No primeiro momento, nesse meio religioso, predominou a predisposição à submissão formal às novas normas que veremos. Tratou-se de todo modo de uma submissão resignada
cumpre frisas, mas logo em seguida o assunto foi se tornando cada vez mais polêmico. Então vamos lá. Mais polêmico. Vamos lá, paramos aqui. A disposição inicial pela submissão não decorreu apenas do temor divino, a padecer das consequências da infração da lei, respaldou-se também numa certa interpretação literalista da Bíblia, reforçada em parte pelo positivismo jurídico de seu expoente. 3 advogados evangélicos, autores de livros como Código, por exemplo, foram unânimes em defender a sujeição das igrejas ao novo Código Civil. Para tanto, lançaram mão das passagens bíblicas clássicas para legitimar e estimular a obediência às autoridades. O batista Gilberto Garcia defendeu: precisamos continuar a cumprir a máxima de Jesus. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. David Tavares Duarte, pastor da Assembleia de Deus, cita Romanos 13, a passagem que o apóstolo Paulo, tornando a autoridade humana derivada da legitimada pela vontade divina, exortação que não proceda de Deus, e a autoridade que existe foram por eles instituídas, de modo que aquele que se opor à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação, sem dar qualquer margem à opção pela desobediência legal. Cícero Duarte, assessor jurídico da Associação Evangélica Brasileira, remeteu à passagem bíblica de 1 Pedro 2,13: por causa do Senhor, sujeite-se a toda autoridade constituída entre os homens. Apesar dessa sujeição resignada, não faltava motivo para esses religiosos estarem de sobreaviso quanto a eventuais pretensões controlistas. Parte do Estado, mesmo que para tantos levasse em consideração apenas a crescente atividade reguladora do Estado sobre áreas anteriormente consideradas privadas, como destaca, mas a história recente permitia adicionar ainda outras ilações nesse sentido, haja vista que o conflito e escândalo protagonizou por líderes pentecostais nos anos 80 a 90 resultaram na emergência de pressões sociais para que se ampliasse controle estatal sobre grupos religiosos no Brasil. Uma enorme demanda controlista interrompeu no meado dos anos 90, motivada sobretudo
pela acirrada controvérsia em torno do chute na santa e da divulgação do vídeo que o bispo Edir Macedo aparecia durante o intervalo de um jogo de futebol com membro da cúpula da igreja, ensinando de modo debochado e em meio a termo de chulo pastores e bispo a seres mais agressivos, persuasivos e eficazes na arrecadação de dízimos e ofertas. Por todo o país, diversos agentes e setores sociais mobilizados pela controvérsia e pela estrondosa e prolongada repercussão do chute do vídeo em uníssono, de modo enfático, em variadas instâncias, maior controle e fiscalização e punição dos líderes e grupos religiosos envolvidos nos incidentes e escândalos que demandavam maior regulação e controle estatal da religião. Vamos lá. Mariano continua falando das religiões. Em geral, em especial a Igreja Universal. Não se sabe efetivamente se tais fatos e demanda influenciaram os elaboradores do novo Código Civil em sua decisão de classificar os grupos religiosos como associações, impondo-lhes assim novas exigências legais para muitos evangélicos, porém não pairava a menor dúvida de que o Estado pretendia, por meio de nova legislação, expandir seu poder, seu controle e sua fiscalização sobre as igrejas evangélicas. David Tavares Duarte, pastor e advogado, previa o novo código deve aumentar a fiscalização do Estado sobre as igrejas. Já Melquisedeque Chagas, pastor e consultor eclesiástico da Evangelho Quadrangular, vaticinava haverá uma fiscalização enérgica da igreja por parte do Estado. Para nosso propósito imediato, importa frisar que os conflitos e escândalos que macularam a imagem dos evangélicos, ao lado de preconceitos e pequenas discriminações experimentados cotidianamente por adeptos desses grupos religiosos, reativam frequentemente a memória e prescutória e os pentecostais no Brasil. Cada novo conflito, cada nova acusação, cada novo escândalo envolvendo esses religiosos serve, portanto, de ensejo e pretexto para que suas lideranças tratem de realizar suas memórias e narrativa para caracterizar uma identidade religiosa, em parte, marcada pelo ressentimento de minoria religiosas menosprezadas e discriminadas e perseguidas. Conforme o contexto, os conflitos e os interesses em jogos, essa identidade vai sendo modelada, estrategicamente acionada por seus líderes
imobilizadas eficazmente pelo fato de que as representações identificaria as expressivas parcelas desses religiosos que persistem defensivas e reiteradamente a bater nas teclas a existência de discriminação aos evangélicos e as limitações às suas liberdades. De religiões. Isto é, sua persistência decorre não apenas a sua disposição estratégica de manter viva e dotada a eficácia mobilizadora, mas depende também da exigência de certas plausibilidade, por mínima que seja. É, pois, da posição e da perspectiva de gatos escaldados, que muitos deles, em especial pastores, reverendos, bispos, políticos, evangélicos, interpretam o potencial impacto controlistas e, pior ainda, a seu ver, discriminador do novo Código Civil sobre as igrejas evangélicas. De modo que se cumpre considerar tanto a demanda controlista recente como suas representações identitárias e discriminada para receber a mobilização, os temores, os boatos alarmistas, o torno do Código Civil, que baseara-se na convicção de muitos líderes evangélicos e de sua liberdade religiosa, encontrava-se sob forte risco de ser cercada pela intervenção espúria do Estado, situação grave que, a seu ver, requeriria pronta e eficaz reação. E foi justamente a bandeira da liberdade religiosa que desde os anos 80 vem sendo sistematicamente acionada para justificar a legitimar seu ingresso à participação na política partidária e, por consequência, para mobilizar os irmãos a votarem nos irmãos, que acabou por ser novamente empunhada por esse grupo religioso, desta vez para alterar o Código Civil. As mudanças do Código Civil e suas implicações para as igrejas. Vamos lá? No Código Civil de 1916, as organizações religiosas era classificada a parte como sociedade religiosa. Em princípio, sobre elas se exercia menor controle legal que o propiciados pelo novo Código, que passou a classificá-las como associação, definindo-as no artigo 53, como constituída pela união de pessoas que se organizem para fins não econômicos, o que as define, portanto, a sua finalidade não econômica. Com isso, do ponto de vista legal, sua distintividade religiosa, reconhecida pelo velho Código Civil, ao legitimada ao Estado do termo jurídico, elas passaram a não deferir mais de qualquer outra associação não religiosa.
de modo que, independentemente das particularidades inerentes e decorrentes do seu caráter e propósito religioso, elas deveriam se submeter da mesma forma às mesmas disposições legais que, por exemplo, as associações do bairro, clube, futebol, entidade, filantrópicas, entre outras associações, podem inferir o tratamento legal. Dado que o novo Código Civil instituiu apenas associações, sociedades, fundações, como pessoa jurídica de direito privado, para muitos evangélicos em espécie, os que posteriormente recusaram a classificação das agremiações religiosas como associações, as igrejas teriam ficado fora da lei ou no limbo jurídico, como definiu o deputado federal Paulo Gouveia, autor do primeiro projeto da lei para alterar o Código Civil. Evangélicos de diferentes igrejas, de modo geral, ficaram descontentes com a mudança legal, mas, como frisamos, disseminaram-se insatisfações e temores mais preocupantes a respeito dos efeitos da nova legislação que o mero mal-estar. No fórum de debate do Jesus Site, um participante indaga: afinal, há ou não uma conspiração para que cada vez mais a igreja seja submetida ao Estado? Miguel Reale, supervisor da comissão elaboradora, revisora do Código Civil, em artigo publicado em O Estado de São Paulo, do dia 5 de julho de 2003, reconhece o problema. As relações entre o Estado e as igrejas têm criado no Brasil problema, às vezes, de difícil solução, como está acontecendo com o novo Código Civil, acusado de ter reduzido as igrejas às meras associações civis, sujeitas a mandamentos estatais. Essas acusações foram efetuadas, sobretudo, por pentecostais. David Tavares Duarte, presidente da Comissão Jurídica da Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil, constata que a Igreja, como associação civil, no modo temporal cada vez mais secular pelo seu legítimo representante, há de entender que o espírito da secularização impera no momento e, por conseguinte, responde através de uma estratégia racional que se a bandeira de ordem e respeito ao legal. Grifo meus. Não obstante, rejeite o espírito de secularização. O pastor assembleiano mostrou que o resignado e disposto a respeitar a nova ordem jurídica. Essa, em princípio, constituiu a reação predominante nesse meio religioso. Entre as principais inovações estatuídas pelo Código Civil, está o artigo 50. Seu objetivo pressupõe e consiste em
disciplinar os administradores das associações em caso de abuso de personalidade caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Na ocorrência desse abuso, o juiz pode decidir o requerimento da parte ou Ministério Público que a pena incida os bens participantes particulares do administrador da associação religiosa, presidente, vice-presidente, secretário, tesoureiro, penhora, confisca, multa e até prisão foram algumas das sanções previstas por advogados evangélicos para responsáveis por tais delitos. Para o juiz civil Leonel Carlos da Costa, do Fórum Santana de São Paulo, se houver desvio de finalidade ou confusão de patrimônio da associação com bem particular, os administradores poderão pagar o prejuízo do próprio bolso e ter seus bens confiscados, ser destituído e ao mesmo ir para a cadeia. Daí o fato de esse artigo ter constado como um dos mais temidos pelos pastores pentecostais, o que se tornava o artigo 50 ainda mais ameaçador para vários dirigentes evangélicos. Era a possibilidade de intervenção do Ministério Público, cujo poder e atuação e rigor em nossa sociedade ampliaram muitos anos. O artigo 57 também causaria importante mudança no estatuto e no funcionamento das igrejas, ao estabelecer que a exclusão do associado só é admissível havendo justa causa, obedecido o disposto no estatuto. Essa norma implica que o estatuto, cujo conteúdo deve ser de livre acesso a todos os associados, tem que definir objetivamente as transgressões passíveis de penalidade, bem como o teor do critério da sua aplicação. Ou seja, alguém pecou e o pastor ele aplica uma disciplina naquele que pecou, o membro da igreja. Então, o membro da igreja ele pode, se não estiver de acordo com o estatuto da igreja, porque tem que estar no estatuto da igreja o pecado que ele não deve pecar, e ele tem que estar sabendo, né, que está no estatuto da igreja aquela doutrina, aquela lei, para que ele não venha a ser julgado. Se ele não alertar o membro sobre tal ato e o membro praticar o pecado e ele querer corrigir, o membro pode procurar a justiça e usar o artigo 57 e ele pode ser processado por agir de tal forma, que isso aí se chama autoritarismo, né? Então essa foi uma das novas leis. Bem, eu não vou ler todo essas novas regras do novo Código Civil. O que eu quero dizer é que eu estou trazendo para vocês, pastores, missionários, evangélicos de todo o país,
vocês sabem que o diabo ele quer derrubar a igreja de todo jeito. O diabo ele quer derrubar a igreja de todas as formas. E ele não brinca de ser diabo. Então ele está a todo instante procurando mudar o Código Civil, procurando através dos erros pastorais. Quantos pastores aí estão aprontando, brincando de ser pastor e estão roubando as pessoas, fazendo várias coisas que tá mesmo indo de encontro, e é por isso que está surgindo essas novas leis, e o diabo aproveita para poder colocar essas novas leis aí, para poder ver crente na cadeia. Então, cristãos, vigia, porque tem leis. Eu sei que você tem que estar por dentro da lei, eu tenho que estar por dentro da lei. Ninguém pode, você tem autoridade, né? Ninguém pode entrar dentro da sua igreja para poder prender ninguém, sem antes conversar com o sacerdote da igreja. Está no artigo, faz parte dos artigos, está no Código Civil sobre isso também. Não se pode, em hipótese alguma, o ministro está usando palavras ofensivas que pode ofender o ouvinte que está ouvindo a palavra, a não ser algum texto que ele possa estar lendo, que esteja na Bíblia, com base bíblica. Então tudo tem que ser tomado cuidado. Então você que é pregador da palavra, você que é pastor, você que é missionário, você que é evangélico, tome cuidado para não estar errando e estar desagradando a Deus e estar recebendo os rigores da lei. Pai, eu quero te apresentar a vida desta pessoa que ouviu essa leitura e que talvez não sabia. E se não sabia, passará a saber das novas mudanças, do novo Código Civil para os evangélicos. Graças a Deus que houve muitos advogados, desembargadores, que lutaram e conseguiram mudar muita coisa, porque senão a coisa estaria mais feio para os evangélicos. Mas os desembargadores evangélicos, os deputados evangélicos, os pastores evangélicos, os representantes de associações, as convenções internacionais e nacionais, todos se reuniram e houve uma mudança, mas foi uma mudança que eu concordo com essa mudança, porque tudo que é errado tem que ser consertado. Então, o que eu alerto esteja por dentro do novo Código Civil brasileiro, para você não estar fazendo nada de errado, para depois não estar sendo punido pela própria lei, né? Pai, eu abençoo a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Recebam a paz de Deus, fiquem todos com Deus. Tchau a todos.